A escolha do melhor estado do Brasil para investir depende de vários fatores, incluindo o setor em que você deseja investir, suas metas financeiras e seus objetivos comerciais. O Brasil é um país diversificado com estados que têm diferentes vantagens competitivas e oportunidades de investimento. Vou apresentar os 10 estados que mais se destacam para investimentos. Em 10º lugar vem Pernambuco, que teve um PIB de 198 bilhões de reais, empregando mais de 280 mil trabalhadores na indústria. Os principais setores industriais são construção, 20%, serviços industriais de utilidade pública, como energia elétrica e água, 17%, alimentos, 14,9%, derivados de petróleo e biocombustíveis, 9,3%, e veículos automotores, 8,8%. Estes 5 setores concentram 70% da indústria do estado. A produção industrial pernambucana está entre as maiores do Norte e Nordeste. Destacam-se as indústrias naval, automobilística, química, metalúrgica, de vidros planos, eletroeletrônica, de minerais não metálicos, têxtil e alimentícia. Atualmente, o Complexo Industrial e Portuário de Suape, localizado na área do Porto homônimo, região metropolitana do Recife, é o principal polo industrial de Pernambuco. A capital do estado abriga o Porto Digital, reconhecido como o maior parque tecnológico do Brasil, com mais de 200 empresas, entre elas multinacionais como Accenture, Oracle, Thoughtworks, Ogilvy, IBM e Microsoft, empregando cerca de 6 mil pessoas e respondendo por 3,9% do PIB de Pernambuco. Em 9º lugar vem Goiás, que teve um PIB de 209 bilhões de reais. A composição da economia do estado de Goiás está baseada na produção agrícola, na pecuária, no comércio e nas indústrias de mineração, alimentícia, de confecções, mobiliária, metalurgia e madeireira. A agropecuária é a atividade mais explorada no estado. O estado é rico em reservas minerais. O subsolo goiano apresenta grandes variedades de minérios, que dá condições economicamente muito favoráveis. O estado tem se tornado um importante polo automotivo. Nos últimos anos o estado tem atraído a instalação de novas montadoras de automóveis no Brasil. Já possui 2 montadoras instaladas, a japonesa Mitsubishi na cidade de Catalão e a do grupo CAOA em Anápolis, com a sul-coreana Hyundai e a sino-brasileira CAOA Chery. Em maio de 2011 foi assinado o protocolo de intenção para a construção e instalação de uma unidade da montadora de automóveis japonesa Suzuki Motors. Em 8º lugar vem Distrito Federal, que teve um PIB de 273 bilhões de reais. Além de abrigar o centro político, o Distrito Federal também é um importante centro econômico. O governo do Distrito Federal tem optado em incentivar o desenvolvimento de indústrias não poluentes como a de software, cinema, vídeo, gemologia, entre outras, com ênfase na preservação ambiental e na manutenção do equilíbrio ecológico, preservando o patrimônio da cidade. Brasília foi construída em terreno totalmente livre, portanto ainda existem muitos espaços nos quais se pode construir novos edifícios. À medida que a cidade recebe novos moradores, a demanda pelo setor terciário aumenta, motivo pelo qual Brasília tem uma grande quantidade de lojas, com destaque para o Shopping Conjunto Nacional, localizado no centro da capital. Em 7º lugar vem Bahia, que teve um PIB de 293 bilhões de reais. A Bahia responde por quase 30% do produto interno bruto do Nordeste brasileiro e por mais da metade das exportações da região. A economia do estado baseia-se na indústria, química, petroquímica, informática, automobilística e suas peças. Existe um importante polo petroquímico de Camaçari, onde funciona, entre outros empreendimentos, a montadora Ford, estando o complexo industrial localizado na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. As atividades agropecuárias ocupam cerca de 70% da população ativa do estado. Em 6º lugar vem Santa Catarina, que teve um PIB de 323 bilhões de reais. Sua economia está alicerçada nos setores industrial, extrativista, pecuarista. Santa Catarina constitui o principal exportador de frango e carne suína do Brasil e sede da Brasil Foods, Itajaí, a mais importante companhia alimentícia brasileira. Dentre as indústrias, é sede de um dos mais importantes produtores de motores elétricos do mundo, a UEG, Jaraguá do Sul. O estado também tem uma intensa participação no comércio exterior, sobretudo nas importações. Em 2022, Santa Catarina foi o segundo estado mais importador do Brasil, aproximadamente 29 bilhões de dólares, atrás apenas de São Paulo,
e o 10º nas exportações. Em quinto lugar vem Paraná, que teve um PIB de 466 bilhões de reais, cerca de 15% do PIB paranaense provém da agricultura. Outros 40% vêm da indústria e os restantes 45% são do setor terciário. As atividades econômicas do estado do Paraná são bastante variadas, por causa disso esse consegue se enquadrar entre os estados de melhores economias, ou seja, os mais ricos. A economia paranaense está alicerçada na agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e indústria. O solo paranaense é fértil, favorecendo a atividade agrícola. O Paraná conta com mais de 261,2 mil quilômetros de rodovias. Além disso, o estado é atravessado por relevantes estradas de rodagem federais. Em quarto lugar vem Rio Grande do Sul, que teve um PIB de 482 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul produz cerca de 90% da uva e vinho do país, produz 70% do arroz do Brasil, realiza a maior parte da produção nacional de tabaco, que é quase toda exportada, é o terceiro maior produtor de soja com 16% da produção nacional. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior grau de industrialização no país. O Parque Industrial Gaúcho dedica-se principalmente aos ramos petroquímico, tabagista, de calçados, de construção, de alimentos, automobilístico e indústria naval. No ramo metalúrgico o estado tem uma das empresas mais famosas do país, a Tramontina, que emprega mais de 8,5 mil funcionários e conta com 10 unidades fabris. Em terceiro lugar vem Minas Gerais, que teve um PIB de 651 bilhões de reais. Minas tem uma economia muito desenvolvida e dinâmica. Embora o setor de serviços seja o predominante, a indústria e a agropecuária também se destacam no estado. Outro destaque do estado de Minas Gerais é o desenvolvimento das atividades ligadas à extração de recursos minerais, principalmente minério de ferro e manganês. Setor de serviços é o setor econômico mais significativo de Minas Gerais. Corresponde a cerca de 62% do PIB do estado. Também é o que possui maior número de trabalhadores empregados. Setor industrial é o segundo maior da economia mineira. Corresponde a cerca de 29,5% do PIB do estado. As indústrias extrativistas de minerais, principalmente de ferro e manganês, do quadrilátero ferrífero merecem destaque. A maior parte deste minério tem como destino a exportação. Setor agropecuário, a agricultura e pecuária são atividades importantes na economia mineira e ocorrem no interior do estado. Em segundo lugar vem Rio de Janeiro, que teve um PIB de 779 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro apresenta a segunda maior economia do Brasil, com participação de 11% de participação no PIB brasileiro. O estado do Rio de Janeiro conta com um parque industrial diversificado, embora muito pautado nas indústrias petrolíferas, e obtém muitos recursos através da indústria do turismo, sendo a capital do estado, o município do Rio de Janeiro, reconhecida pela alcunha de cidade maravilhosa, dos maiores destinos de turistas estrangeiros e domésticos do país. A principal atividade econômica do estado do Rio de Janeiro está ligada ao setor terciário da economia e essencialmente à prestação de serviços, sendo responsável por 77,1% do PIB estadual. No setor primário da economia, o estado do Rio de Janeiro apresenta uma agropecuária no qual não houve o processo de modernização e mecanização agrícola, como ocorreu em outros estados brasileiros, como São Paulo e Mato Grosso. Em primeiro lugar vem São Paulo, que teve um PIB de mais de 2 trilhões de reais. A economia do estado de São Paulo é desenvolvida e detém o maior PIB entre os estados brasileiros. A economia paulista, desenvolvida e heterogênea, é alimentada por recursos naturais abundantes, uma infraestrutura bem desenvolvida, alta produtividade e uma mão de obra altamente qualificada. Detém 70% da mão de obra qualificada do país. Na agropecuária, destaca-se como um dos maiores produtores do país, sendo o maior produtor mundial de suco de laranja, açúcar e etanol, e também se posiciona entre os principais produtores de alimentos industriais do mundo. Na indústria, destaca-se como a mais moderna e variada da América Latina, a qual apresenta uma forte base tecnológica, possuindo o maior parque industrial e concentrando 36% da produção brasileira. Outros setores importantes que também encontram-se em posição de liderança no país são os de pesquisa e desenvolvimento, saúde e ciências da vida, mercado imobiliário, energia, tecnologia da informação e comunicação, TIC, petróleo e gás natural, economia verde, dentre outros.
É importante conduzir uma análise detalhada do mercado, considerando fatores como acesso a recursos, infraestrutura, mão de obra, incentivos fiscais e regulamentações locais antes de tomar uma decisão de investimento. Além disso, consulte especialistas locais e agências de desenvolvimento econômico para obter orientação específica para o seu projeto de investimento. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para mais conteúdos desse tipo e fortalecer nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!